Pessoal, boa noite. Então, vamos para a última apresentação da noite. A gente sabe que, desculpe o atraso, mas a gente sabe que acontece mesmo. Vamos para o projeto de aquisição de TI no serviço público. Com os alunos Augusta, Beck, eu estou lendo todos aqui, eu sei que alguns podem não estar mais. Augusta, Beckson, Cristiano, Daniel Gonçalves, Frank, Gisele, Valdecir, William e Flávio. Faltou alguém? Não, né? Acho que não, né? Não faltou ninguém. Beleza, então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Boa noite. A palavra de vocês definem como fazer, se todos vão falar, se um só. Vou fechar minha câmera aqui, o microfone, que vocês fiquem à vontade. Beleza? Sintam-se à vontade. Quando quiserem, podem começar. Boa noite, pessoal. O nosso projeto de implantação de serviços de compartilhamento de arquivo no Serviço Público Federal, numa instituição de ensino, né, do Serviço Público Federal. A motivação desse projeto foi desenvolver uma aquisição de equipamentos de tecnologia da informação em uma instituição de ensino do setor público federal. Utilizamos conceitos e boas práticas destacadas no Guia PMBOK, 6ª edição. Temos alguns documentos, como o termo de abertura do projeto, a declaração do escopo do projeto, estrutura analítica do projeto, o dicionário da estrutura analítica do projeto, lista de atividades, estimativa de duração das atividades, gerenciamento do valor agregado, plano de gerenciamento do cronograma, requisitos dos recursos das atividades, estimativa de custo das atividades, plano de gerenciamento de custos, gráfico de Gantt e matriz de riscos. O termo de abertura do projeto. Nós fizemos no modelo 5W2H. O objetivo desse documento é dar início ao projeto, documentar os requisitos iniciais, as principais entregas, premissas e restrições, bem como destacar os responsáveis por cada atribuição, por cada tarefa. Então, no modelo 5W2H, a gente foca em porquê, o que, quem, onde, como, quando e quanto custa. O projeto visa aumentar a demanda de recurso a fim de atender a demanda de acesso a arquivos de uma plataforma EAD. Objetivos SMART são prover disponibilidade de 24 horas por 7 dias na semana, capacidade de armazenamento de 50 terabytes, prover o acesso compartilhado dos dados de forma segura, íntegra e confiável. Requisitos: link de redundância entre os campi, espaço físico para alocação dos equipamentos nos racks, inclusão na política de backup existente, treinamento para operação e atividades rotineiras como storage. Quem vai ser impactado, né, por esse projeto, nas partes interessadas? São os usuários do serviço, como os alunos e professores e outros colaboradores da instituição, equipe de TI, a infraestrutura e redes, equipe da área de licitações, né, serviço público, a compra tem que ser via licitação, equipe do financeiro, o diretor-geral, que é o patrocinador do projeto. Como vai ser executado isso? As aquisições serão efetuadas de acordo com a Lei 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações, e a Instrução Normativa 01, de 2019. Inclusão da demanda no Plano Anual de Contratações do IFRJ, e conforme a Instrução Normativa 31, de 2021.
A estrutura analítica do projeto vai retratar, né, as tarefas. Temos aqui alguns grupos de tarefas, né, 6 grandes grupos. Iniciação e planejamento do projeto, licitação dos equipamentos, alocação dos servidores na matriz, alocação dos servidores na filial, implementação e o encerramento. Aqui nós temos a EAP. Aqui em cima do roteiro cursor, nós temos os 6 grandes grupos de tarefas da EAP. Temos aqui a primeira, iniciação de planejamento do projeto, depois licitações dos equipamentos, alocação na matriz, até lá o encerramento. No final, o último retângulo de cada um desses grupos, estão o registro das lições aprendidas, né? Onde a gente vai registrar erros que aconteceram, coisas que poderiam ter sido melhoradas para cada fase não repetir os mesmos erros e melhorar cada vez mais o processo. Aqui nós temos lista de atividades. Destacamos aqui 2 grupos aqui, que é o grupo 1, iniciação e planejamento do projeto. Esse grupo tem 6 atividades. E do lado direito, a coluna da direita, a terceira coluna da esquerda para a direita, nós temos as áreas e processos do PMBOK, né, que a atividade está relacionada com qual área. Por exemplo, atividade 1.1, desenvolver o termo de abertura do projeto, ela é referente à área gerenciamento da integração do projeto, processo 4.1, desenvolvimento do termo de abertura do projeto. Já a tarefa 1.4, criar EAP, é referente ao gerenciamento do escopo do projeto, processo 5.4. Esse é o gráfico de Gantt. Aqui nós colocamos os 5 grandes grupos de tarefas, né? Então, por exemplo, a iniciação e planejamento do projeto iniciou dia 2/8 e terminou dia 13/8. As etapas de licitação foram iniciadas 3/8 de 2021, com previsão para terminar 16/8 de 2022. No total, o projeto durou 403 dias. Esse aqui é o gráfico, propriamente dito, né? Gigante. Lá estava a divisão. Aqui é o gráfico. Cada barra azul dessa é um conjunto de tarefas. Essa barra azul maior aí, é a segunda, de cima para baixo, é a licitação. É mais demorado, durou cerca de 271 dias. Bom, como o Flávio está colocando para vocês, o nosso projeto, ele visa, né, a implantação de um serviço num setor público. E o gerenciamento do valor agregado, ele pode ajudar a gente saber se o que a gente planejou está realmente ocorrendo da forma como a gente planejou e se a gente está gastando o que a gente realmente planejou em gastar. Como essa atividade está ocorrendo no setor público, a gente tem um orçamento fixo, que é o orçamento que vai ser utilizado para a compra dos equipamentos, no caso, né, vai ser a compra de um storage para poder aumentar o poder de armazenamento em disco para os alunos. Então, a gente só tem o valor para essa aquisição. Os recursos humanos que vão desenvolver cada atividade lá, que estão especificadas na EAP, eles já são recursos da casa, são os servidores públicos e, eventualmente, um terceirizado ou outro. Então, como é que a gente pensou, né, em fazer esse acompanhamento utilizando o gerenciamento de valor agregado? Ao invés de a gente utilizar o valor de cada recurso para desenvolvimento de cada atividade, a gente aplicou os dias que a gente calculou para ela. Pode passar, Daniel, por favor. Então, aqui, ó, a gente deu o nosso projeto, ele ainda estaria em andamento, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui, né, um valor planejado, que, na verdade, são os dias que a gente planejou para essa atividade. Então, por exemplo, para identificar as partes interessadas, a gente planejou que a gente faria isso em 4 dias, né?
quando a gente fechou essa planilha, o valor agregado fechou em realmente 4 dias. Então, o custo real foram de 4 dias, o que a gente conseguiu considerar aqui, usando o índice de desempenho de prazos, que a gente conseguiu fazer essa atividade no prazo. Tá? Então, isso é importante porque, de acordo com essa comparação, a gente pode saber se a gente tem alguma atividade que está em atraso, se tem alguma coisa que está adiantada e o que a gente pode ajustar, né, no meio do caminho. Então, por exemplo, a gente colocou esse status para poder facilitar essa visualização. A gente teve atividades no prazo, a gente teve atividades que apareceram em atraso e a gente também teve atividades que foram adiantadas. E com essas informações, o gerente de projeto pode trabalhar de uma forma que vá melhorar o desempenho e o andamento do projeto como um todo. Daniel? Opa, estão me ouvindo? Sim. Opa, ok. Aí o nosso grupo elaborou também uma matriz de risco, né? E essa matriz de risco, ela considerou probabilidades, né, e impacto, né? A gente trabalhou com descrição dos impactos relacionados a custo, tempo, escopo e qualidade, sendo essa gradação vindo de muito baixo até muito alto. Estabelecemos alguns critérios, aqui, alguns percentuais para escalonar essa matriz de risco. As estratégias para o tratamento desses riscos seriam prevenir, né, o risco, né, que é remover totalmente a probabilidade de que ele ocorra, né, transferir esse risco, né, transferir total ou parcialmente o impacto em relação à ameaça para um terceiro, né, no caso, uma contratação de seguro seria um exemplo de uma transferência de um risco, né, mitigação, né, uma das estratégias que seria reduzir a probabilidade ou impacto de um risco para um limite aceitável. Aceitar ativamente, né, aceitar estabelecendo algum plano de contingência, caso o risco ocorra, ou aceitar passivamente. Durante a reunião, né, as reuniões, né, do grupo, né, a gente identificou 35 riscos até o presente momento para esse projeto, dentro de 6 grandes grupos que a gente classificou como itens. Aqui abaixo a gente apresenta, né, um exemplo, né, uma ilustração dessa matriz, até porque ela ficou muito extensa, né? Então, a gente apresenta, por exemplo, aqui, item relacionado a riscos gerais, né? Por exemplo, uma eventual mudança de diretoria, né? Que estaria relacionada à qualidade, né? À categoria de qualidade. Uma probabilidade improvável, né? Dentro desse cenário e tal, uma vez que tem fatores como eleição dentro de um instituto federal e tal, então a gente estabeleceu como improvável, mas com impacto moderado, né? Então, ele nos traria um grau de risco relativamente baixo, né, e com uma estratégia de mitigação. E aí o nosso plano de ação, né, o plano de ação pensado, né, pelo grupo, seria apresentar para a nova diretoria os benefícios, claro, da implementação do serviço, entre outros riscos aqui. E as considerações finais, né, que esse projeto nosso ainda, né, a gente atua nas fases de iniciação, né, e planejamento até o momento, né, então é um projeto que está em desenvolvimento ainda, né, então a gente ainda está trabalhando no desenvolvimento desse projeto. Ficou evidente, né, para todo o grupo, né, a importância de um método, no caso não um método, porque o PMBOK não seria um método, né, mas estará um guia de boas práticas, né, ou alguma adoção de metodologia para o desenvolvimento do projeto. Então, assim, a gente vê que realmente trabalhar com boas práticas, ou como caso de riscos, estabelecendo o GVA, entre outros, é importante para a condução de um projeto de grande porte, né? Ainda mais num cenário, num contexto como o contexto do setor público, né? Que a gente sabe que tem muitos desafios, muitas dificuldades, como bem o Flávio apontou, a questão de licitações é uma questão muito delicada, né? A gente vê que dentro lá do nosso cronograma é algo que vai impactar muito, né? Isso está relacionado, né, também com o próximo item aqui das considerações, né, que são os fatores, né, que levam a mudanças durante o ciclo de vida do projeto, né, então a gente tem, assim, impactos como custo, o orçamento, próprias mudanças no cenário político, no contexto político-econômico, então isso impactaria também, então a gente sabe que há fatores externos também que impactam na execução do projeto,
E a gente vislumbra aqui que toda a documentação até agora aqui, né, registrada, né, ela pôde, né, facilitar o gerenciamento do projeto e ela contribuirá também, ela pode contribuir para o gerenciamento de futuros projetos. A gente encerra aqui a nossa apresentação, abrimos aqui para perguntas, obrigado a todos. Bom, eu vou de novo agradecer vocês, dar de novo mais uma equipe, dar os parabéns pelo projeto de vocês. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, trabalhar com coisa pública é muito complexo. Eu só fui sentir isso quando eu cheguei no serviço público. Quando a gente veio da empresa privada, eu e o Knapp, trabalhei com ele, a gente precisava das coisas, você dava porrada na mesa, falava com o dono, não sei o que, tem que fazer, mostrava. Agora, quando chega no serviço público, que a gente depende de orçamento, e esses cortes de orçamento, e aí fazer as coisas assim, num jargão popular que a gente fala, tem que rebolar para você poder conseguir fazer as coisas, né? E a gente vê como é que o Knapp conduz o campus, como é que ele está levando e consegue as coisas, pouco daqui, pouco dali. O próprio Rafael, o reitor do nosso instituto, falando na reunião de um orçamento de 2 milhões e pouco, 3 milhões, conseguiu gastar 24. Aí o cara pergunta, como conseguiu? Buscando emenda parlamentar, buscando parceria, buscando isso, aquilo. Ou seja, você faz samba do crioulo doido. Você tem que buscar dinheiro, tem que correr atrás de dinheiro. E a gente busca dinheiro em parcerias. A gente está agora com uma empresa, nós temos uma parceria que a gente está com desenvolver um aplicativo. Na semana passada, a gente esteve lá em Pau de Frontendi, foi assinado o protocolo dessa empresa. E nós vamos formar a mão de obra. A empresa vai fazer um laboratório, montar um laboratório de química no campus para trabalhar. Ou seja, se a gente fosse montar com o nosso dinheiro, o laboratório não teria condições. Você tem que buscar o quê? Parceria. E como nós somos uma instituição pública, o que a gente dá em troca? A gente vai formar a mão de obra, vamos colocar os nossos serviços à disposição da sociedade, uma empresa, uma parceria com uma empresa. Então, assim, mexer com a coisa pública de fato, muito complexo. E o engraçado é que a gente vê hoje diversos trabalhos que estão visando a escola pública, a empresa pública. Então, assim, a visão de vocês é bacana. Parabéns mesmo, mais uma vez. Eu repito, eu fico muito orgulhoso de fazer parte, de poder ter contribuído um pouco com isso tudo. E nós tivemos hoje só trabalhos excepcionais. Knapp? Bom, de novo, fico assim, muito feliz em ver a maturidade da apresentação dos trabalhos, quando, de forma muito bem construída, eles trouxeram a instrução normativa correta. Tá? Assim, eu conheço poucos aqui, né? Muito pela escrita, né? pelo WhatsApp, mas eu sei que tem um Cristiano aqui que trabalha com TI. Né? Mais alguém trabalha em alguma instituição federal? Eu trabalho na LNCC. Petrópolis, né? Você é ligada Eu tá com o Cristiano. Gisele, você que é amiga da Isabel? Não é? Isso. Olha que a Isabel que mandou um abraço para ela. Ela não trabalha mais com a gente. Não, saiu, foi para outra empresa, né? Gisele, que é de Petrópolis, é a conterrânea. Isso. Legal. Sim, LNCC é outro nível, né? Sim, em termos até de captação de recursos. Mas, sim, quando você fala aí, Cristiano, Frank, aí, sim, o Flávio, né? Trabalha, já sabe. Então, essa maturidade vem da prática, né? Principalmente quando se trata aí as normativas, né? Então, isso aí se fosse quem não conhece, eu ia falar assim, os caras estão sabendo muito, né? Mas aí vocês vivem com isso, né? É bem interessante isso. Sem querer que o Juliano estivesse aqui, mas o Juliano vai dar aula para vocês no próximo período, né? E isso a disciplina dele bate isso aí, né? O Juliano foi o cara que, dentro do IFRJ, fez 2 contratações de TI, primeiro na IN04, e aí, na época, eu era diretor de
de administração, participei do processo, e agora na 9N, então ele conhece assim, muito todas as duas. Ele é um cara que vai contribuir muito com o projeto de vocês. Tá? O sponsor do projeto não é o diretor-geral. Tá? Isso tem que passar lá por um plano de contratação, como vocês mencionaram. Isso é uma estratégia institucional. Isso, no meu entendimento, o patrocinador disso aí, claro, seria a reitoria e principalmente em dois setores, né? A diretoria de gestão de TI e a diretoria de EAD. Tá? Então, por quê? Né? Assim, o cenário de hoje, o que se vê é que a estrutura está lá, né? Ela fica na reitoria. Isso que eu imagino, né? E aí, quando vocês falam de uma estrutura na reitoria e alguma coisa no campus, isso seria para espelhar, replicar? Qual é a proposta de vocês, até para eu entender? Então, a ideia seria a gente ter uma storage no nosso campus, que a gente chama de campus matriz, que é o Engenheiro Paulo de Fronten, e o mesmo storage em outro campo, para o serviço ficar replicado e ter um funcionamento de 24/7. Não, excelente a proposta. Né? Assim, a ideia seria essa. Eu digo para vocês que se existem N soluções. Tá? Quando se fala nessa seara, tá? Eu acho que os nossos alunos da pós trouxeram duas soluções que são muito inteligentes e interessantes e plausíveis de se fazer. Tá? A primeira é que eu sou mais favorável, que é a Cloud, né? Até porque a gente tem como... Sim, a forma de contratar ela é diferente, o cenário que a gente vive hoje eu vejo como mais propício a isso. Tá? Você comprar um data center hoje, você vai ter uma depreciação, tá? Dele, e você faz com que... Essa é a minha percepção, tá, gente? Sim, todas as duas propostas são maravilhosas. O projeto de vocês, pelo que eu vi, está correto, tá? Mas eu estou trazendo a minha percepção. O custo disso aí para a instituição, eu acredito que seja bem mais alto. Tá? Mas, quando vocês trazem essa proposta, é uma proposta que é muito interessante para a instituição que opta por gerir todo o processo. Tá? Se a gente for falar eu penso muito em segurança, tá? Já passa a bola para você, Flávio. Eu vejo que essa solução seria ideal, tá? Porque caiu lá, né? Você tem... E talvez, sim, como eu coloco, né? Por que surgiram esses trabalhos? Eu acho que por dois motivos, né? Porque vocês estão vivenciando, né? E talvez porque o serviço, né, não esteja contente. Tá? Então, é uma dor de vocês como alunos, tá? E por vivenciarem isso. Né? Pô, caiu! Então, por vocês verem isso, caramba, vamos trazer uma solução aqui, um traz para a cloud, o outro traz, sim, muito legal essas propostas. Então, acho que vocês refletem a dor do que está acontecendo. Né? E é interessante que a própria instituição, no momento certo, né, observem esses trabalhos, né, porque a gente aprende sempre. Né? Ninguém bom, eu sou o detentor do conhecimento. Não, a gente, através do diálogo, a gente vai aprendendo muito. Então, acho que tem muito relacionado com a dor que vocês vivem, né? Porque o meu entendimento é
o que a Gisele falou. É 24/7. A coisa tem que rodar. Né? E o custo disso tem que ser dimensionado, não é algo que tem que ser muito bem gerido para que efetivamente se consiga esse 24/7. Flávio, passa a bola para você aí. Correto, boa noite. Só para esclarecer, eu não sei se no slide ficou claro, mas nós consideramos um CPD já pronto e nós íamos fazer o projeto do servidor de arquivos. Ah, tá. Por isso que o custo não foi do CPD, entendeu? Você já pega já montado e você só adaptar ao serviço Show. de arquivo. Aí melhora, né? Mas se você pensar na depreciação disso aí, né? Porque em algum momento você vai ter que atualizar esse parque tecnológico. Né? Sim. E aí você pensando como gestor de TI, né? Talvez em algum momento você vai colocar na balança a proposta de vocês, o cloud, e aí, claro, né? Vocês vão dimensionar, que é muito fácil, tá, gente? A gente chegar e falar assim, não, vai para cloud. Tá? Agora, vamos botar o custo dos dois, tá? E uma adaptação dessa. Talvez o cloud seria um planejamento futuro, né? E o projeto de vocês seria um projeto viável para atender, para resolver o problema. Né? Presente. Então, acho que é dentro de um planejamento. Né? Se planeja, isso aqui resolve o problema atual. Né? E a solução ótima é, sim, lá na frente migrar para a cloud. Fala, Roberto. Acho que alguém... Ricardo. Diga, Roberto. Diga. Oi, Roberto, não, só complementando sua questão, Knaip. Muitas das organizações, muitas vezes, utiliza da híbrida também, né? Você mantém uma parte dos data center físico, até mesmo porque tem alguns casos que os dados não podem estar em outro ambiente, questões de estrutura da organização ou instituição, no caso. Então, também tem esses ambientes. Só colocar essa situação também, que muitas organizações estão utilizando. Talvez o LNCC tenha até alguma coisa assim, né? De híbrida, por questões contratuais, tem isso, José? Exatamente, também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, Isso. dependendo, ou as leis que você, por exemplo, o órgão público tem as leis que você tem que seguir também, do armazenamento dos dados. Então, em algumas questões, o ambiente híbrido é essencial. Atualmente, no LNCC, a gente não tem nenhum serviço de cloud, né, para os serviços finais da gente. Até porque a gente está agora trabalhando com a ISO 27001, então a gente está muito envolvido nessa questão da segurança das informações, então a gente está estruturando um monte de coisa, então nesse momento a gente não está trabalhando com nada de cloud, mas realmente é uma ótima solução, né? Principalmente aí para quem trabalha na área de infra, sabe as dificuldades do dia a dia. As dores do cara de infra quando você fala. Olha só, vamos ligar para a cloud, o cara assim, pô, beleza, agora eu vou... vai diminuir o meu gargalo, né? Até porque a gente que é de TI sabe que, infelizmente, sim, eu posso dizer por TI, tá, gente? A gente não... nunca a gente consegue o quantitativo de servidores suficiente para tocar a coisa. Tá? Então, sempre você tem aí a galera de TI trabalhando muito, muito, muito. E aí eu digo, né, voltando aí o que eu falava lá na graduação em computação, gente, nós somos a elite, né? Porque, desculpa a palavra, se der uma merda para tudo. Tá? Então, tá na mão da galera de TI isso aí. E o gestor, independente da área dele, né, ele tem que compreender essa galera de TI para ele falar assim, pô, beleza, os caras, a coisa está na mão deles. Né? Um projeto bem desenhado pode ajudar o meu negócio ou pode afundar o meu negócio. Né? Claro que o público tem um viés diferente, mas pode afundar também. Né? Então, o desenho proposto por vocês e tudo que a gente está falando aqui, gente, é algo que
Seria coisa para muita gente ouvir, né? E aí eu digo Brasil, né? E isso aqui a gente poderia, por 3 trabalhos, né? Dos 5 que se falou, 5 traz essa questão de algo que a gente está vivenciando. Não só IFRJ, o mundo está vivenciando isso. Né? Todo mundo agora passa a ter uma demanda computacional que não imaginava 2 anos. Né? Então, vocês trazem uma temática extremamente relevante. E aí, apontando o LGPD, sim, caramba, isso aqui tinha tudo para ser um congresso internacional para neguinho tampar na porrada aqui para falar assim, não é isso, não é, não sei o quê, e sair coisas maravilhosas aqui. Parabéns, gente. O Pablo quer falar. Diga, Pablo. Não, só para contribuir, parabenizar o pessoal aí, e só contribuindo também, quando a gente fala em nuvem, tem as questões de escalabilidade, né, professor? Então, você tem um ambiente com 100 alunos, mas, sei lá, daqui a um ano tem 1.000 alunos, então, a depender da modalidade da contratação, o ambiente, os recursos computacionais ali podem ser escalados a depender da demanda, né? Tive a oportunidade também, há 2 anos, eu acho, de ir na TOTUS, em São Paulo. Eu conheci o data center deles, eles têm uma nuvem, uma cloud para clientes TOTUS, e a gente pôde ir lá conhecer, e assim, é fantástico o nível de segurança deles, tanto das questões de segurança da informação a nível de infraestrutura, né, a nível de segurança mesmo das informações, e assim, até segurança armada, professor, tinha lá para proteger, né, de certa forma, o ambiente, uso restrito de celular por quem estava visitando. Então, realmente é um assunto assim bem interessante, né? Tem as questões também, às vezes a gente dentro das empresas tem a cultura de querer ir para a nuvem, mas, por exemplo, a nossa empresa aqui, em que eu trabalho, a gente quer levar algumas aplicações para a nuvem, mas como se fosse contratando apenas um servidor e hospedando lá e não tendo, assim, toda essa infraestrutura gerida pelo terceiro, né? Que pode ser também uma forma de contratar. Então, é um mundo de possibilidades e para cada empresa isso pode se adequar, né? E aí a outra ponta da questão eu preciso ter um link de comunicação bom, redundância, se a minha conexão é só de fibra, mas todas passam pelo mesmo poste, se um carro bater no poste, eu vou ficar offline, né? Então, às vezes, tem um link à rádio, pode resolver, né? Então, são várias questões, assim, um assunto bem interessante, como o professor falou aí, poderia ser um congresso só desse assunto, eu acho que ainda teria pouco tempo para dialogarmos sobre isso. Não, excelente fala. Daniel, quando o Pablo fala na TOTUS, né, eu acompanhei o crescimento da TOTUS. A TOTUS hoje eu acho que está como, em termos de da América do Sul aqui, pelo menos, eles estão dominando o mercado. A América do Sul é a maior. Né? É a maior. E nós temos ex-alunos nossos que montaram uma empresa em Muriaé, Rubeus, e eles têm um link muito bom lá com... Eu esqueci o nome do presidente, o cara da TOTUS aqui no eu esqueci o nome deles. No Brasil. Eles desenvolveram um módulo que associa... No Brasil, é Laércio Consentino. Isso. Cara, imagina a gente conseguir trazer o Laércio para fazer a aula inaugural do próximo semestre. Alguém conhece o cara? A gente pode... De repente, podia até tentar isso, hein, cara? Eu tô vendo se eu vou na TOTUS esse ano ainda. Se eu for lá, eu vou procurá-lo, professor. Vamos tentar falar com o Braulio e com o pessoal. Matheus. E vamos ver se a gente consegue trazer o cara ou alguém top lá de infra, né? Para a gente estar trazendo o cara para fazer uma fala na nossa aula inaugural. Pode ser assim, Daniel? Vamos fazer. Eu estava tentando, a gente está tentando uns 2 ou 3 aí, mas a gente não, porque não me respondeu o Knipe.
foi o Ricardo Vargas. Respondeu para ele. Porque se ele não consegue, está atolado. Aí, para o ano que vem, ele prometeu que talvez faça alguma coisa. Que pode tentar, mas... Ele me pediu, no início do ano, né, eu fazer contato com ele de novo. Sim, cara, o Ricardo Vargas, porque eu mandei no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, ele falou, porra, esse cara é muito chato. Eu vou responder ele. Me respondeu em todos eles. Ele pediu desculpas, tá? Ele falou, ó, o meu planejamento pré-curso, pré-palestra e tal, eu dei uma enxugada, porque é questão familiar, né? Mas ele falou, ó, para o ano que vem, para o segundo semestre, começou o ano, tu já faz contato comigo que a gente vai entrar nessa agenda, né? E o não, eu já tenho, sim, a consequência, né? Sim. Então, e aí com o Braulio e com o Matheus, né? Matheus a gente consegue. Eu fui orientador do Braulio, que deve ser o CEO lá da empresa, e ele tem um carinho muito grande pela gente, né? Talvez ele possa fazer a ponte e tá participando junto com o cara. Vamos conversar com ele. Alinha isso lá para a gente, por favor. Alguém tem mais uma pergunta? Deixa eu, então, encerrar a gravação. Olha, de novo, agradeço vocês. Como eu deixei para o Knaip falar, porque a parte de gestão de serviço público, o Knaip tem muito mais experiência do que eu. Eu comecei a entender essa questão, eu fui entender, tem que ter ata para isso, não sei o quê, disso, daquilo. Quando eu entrei no serviço público em 2016, eu fui ver quão diferente é a forma de você conseguir as coisas. Pra vocês terem ideia, a gente está tendo que fazer agora planejar o que você vai comprar para o próximo ano. Para você cadastrar tudo, mas aí tem um negócio, surge alguma coisa nova que você precisa, não pode comprar porque não tá planejado do ano passado. O PGC, cara, isso aí depois que você entra, né? Quem está vivendo aí o dia a dia, né, de TI, depois que o cara faz a primeira contratação numa IN, ele fala assim, caramba, deu certo, agora tá bom. Aí, era a IN 04. Tô top, agora vem a outra. Né? Eu tirava onda, eu falei, primeira contratação de IN 04 dentro da instituição foi com a gente. Aí veio a outra. Chega. Né? Então, o Juliano tem uma expertise boa para isso aí. Eu falei com ele, mas teve que ir na casa dos pais dele e não deu para assistir. Sim, a gente conseguiu comprar máquina, porque para o nosso campus, né? As máquinas não pode ser qualquer máquina, né? Porque tem a meninada lá de games, então requer processamento, né? A gente conseguiu, dentro do processo licitatório, construir antes, né? Dentro da construção aí da toda a documentação, foi muito bem construído pela equipe. E a gente teve a sorte de uma Dell, né, de estar com um computador Dell lá, com um equipamento, assim, pelo menos que eu vi lá, assim, muito bonito. Tá? Isso tudo é fruto de um trabalho contínuo aí dessa galera. E com performance, porque tem placa de vídeo dedicada, tem processamento, tem memória, por causa do trabalho com os jogos. E são máquinas com tampa de vidro do lado lateral. CPU parece uma televisão, linda, cara. Muito bonita mesmo. Perfeita. Muito top. As máquinas que atendem perfeitamente o curso de jogos digitais. Ninguém? Mais alguma pergunta? Deixa eu encerrar a gravação. Preparem as câmeras para a foto, pessoal. Do encerramento do dia, né? Deixa eu encerrar a gravação.